Aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre uma informação exclusiva aqui do YouTube do Goiás News, juntamente com o apoio, o meu parceiro, o Periquito Griseldo lá no Instagram, de uma possibilidade de não renovação contratual para a próxima temporada. Os dois goleiros mais experientes, né, os dois reservas do Goiás agora nesse atual cenário. Tanto o goleiro Marcelo Rangel, quanto também o Matheus Alves. Quero começar falando sobre o Rangel, goleiro que atualmente tem 35 anos de idade, teve o seu contrato renovado no Goiás em agosto de 2020 até o final agora, até em dezembro de 2023. Segundo o Periquito Brisado, chances aí grandes do jogador não renovar o seu vínculo para o ano que vem. O Goiás fazendo, por que não, uma reformulação nos seus outros goleiros. O Rangel, que nessa atual temporada entrou em campo 6 vezes, né, sendo 3 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, uma também na disputa da Copa Sul-Americana e mais 2 na Copa Verde. É sim um jogador interessante, por exemplo, para a composição do elenco. Não vejo com muita necessidade, por exemplo, do Goiás, perdão, até falei errado, né? No Brasileirão ele não jogou nenhuma não, acho que até o site jogou aqui, deu uma bugada. Mas enfim, ele participou dos jogos tanto na Copa Sul-Americana, quanto também na disputa da Copa Verde, na Série A. Totalmente o Tadeu, né? Acho que até bugou aqui algumas escalações. Mas enfim, o mais importante é que em relação, por exemplo, a outros números, né, do Rangel em outras temporadas, um jogador que é sim mais caro do que o Goiás está acostumado a pagar para um goleiro reserva. Teve a renovação de contrato ainda lá em meados de agosto, né, da temporada de 2020, a gente sabe muito bem o que aconteceu infelizmente naquela temporada no Goiás. Ainda assim, eu vejo com bons olhos a permanência do Marcelo Rangel para o ano que vem, pode dar uma redução salarial, eu vejo ele como um goleiro bem interessante para o nível do Goiás. Obviamente o Tadeu é melhor do que o Marcelo Rangel, mas isso não quer dizer que seja um jogador descartável para o ano que vem. Talvez o Goiás buscando um goleiro mais jovem no mercado brasileiro, pode ser também, ou até mesmo uma negociação com o próprio Marcelo Rangel, uma redução salarial, até porque essa posição ela é muito delicada, né? A gente vê o Marcelo Rangel com bastante qualidade. Se o Tadeu tiver uma fase ruim, uma suspensão, ele pode entrar e a torcida nem vai desconfiar a respeito da sua capacidade. Entretanto, se não renovar com o Goiás, possivelmente no ano que vem vai pegar ali um time na Série B do Campeonato Brasileiro, porque geralmente o gol é uma posição muito ingrata, né? Muitos jogadores já há vários anos defendendo a mesma equipe. E na Série A do Campeonato Brasileiro são sempre jogadores ou muito mais experientes ou promessas mais jovens. Eu vejo, por exemplo, o Marcelo Rangel num nível bem interessante, como o Matheus Pazinato, né, goleiro do América Mineiro, ex-Vila Nova, do Matheus Cavicchioli também. Eu vejo o Rangel até melhor do que esses dois goleiros. O Gabriel, goleiro do Coritiba também, que acabou oscilando nas últimas rodadas, mas vejo como uma boa opção. Não é do nível do Tadeu, do Cássio, do Everton, do Walter, do Cuiabá, mas é sim um jogador bem interessante e bastante identificado no maior do Centro-Oeste também, jogador com mais tempo de casa, né, desde a temporada de 2017 no Verdão. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desta informação de possibilidade, sim, grande, existe essa possibilidade do Goiás não renovar o contrato do goleiro Marcelo Rangel ao final da temporada. Como falei, se eu não consegui confirmar exatamente o salário do Rangel, mas acredito ser pelo menos na casa de uns 60, 70 mil reais mensais, oferece para o cara um contrato mais curto, assim, um contrato de 1 ano, mas com uma redução salarial. Eu vejo que ele tem sim o apoio da torcida e também dentro da comissão técnica, da forma de trabalhar também. É um goleiro que nunca a gente viu a público, né, se incomodar de forma besta por ser reserva, até porque se incomodar ele deve ser sim, porque é um cara que com toda certeza quer jogar no Goiás, mas tem um Tadeu, sabe respeitar essa fase e quando entra sempre foi muito bem vestindo as cores do Verdão. Foi até pesquisar aqui, tá certo, o Marcelo Rangel participou sim de 3 jogos no Brasileirão, naquela época que o Tadeu teve uma fratura no dedo, né, ficou de fora nos jogos da Sul-Americana, contra o Flamengo fora de casa, enfim, tá certo, acabei esquecendo daqueles jogos no Campeonato Brasileiro do Marcelo Rangel. Seguindo aqui com o nosso vídeo, o outro goleiro, a tendência que não renove também o seu contrato ao final do ano, é o Matheus Alves, jogador de 28 anos de idade, nessa atual temporada participou de apenas um jogo, né, aquela vitória do Goiás diante da União de Rondonópolis na disputa da Copa Verde, vem ficando no banco de reservas nas últimas participações. Aliás, a última vez que ele ficou no banco foi no jogo contra o Bahia no dia 20 de maio, nem tinha reparado essa informação aqui. Então, sob o comando do Armando Evangelista, ainda não ficou no banco de reservas, segundo o site O Gol. Enfim, até lembro de ver o Matheus em outras ocasiões, a não ser que ele não estava inscrito para a partida. Mas é um jogador que não teve sequência no Goiás também, né? Esse contrato somente até o final da atual temporada, a tendência é que de fato não renove para o ano que vem. Jogador que surgiu já nas categorias de base do Goiás, passou também na Aparecidense,
o ano que ele mais atuou no elenco principal do Verdão aconteceu em 2020, com 2 aparições. E já tem 28 anos, né? Acho que essa é a principal questão. O Goiás vem com alguns garotos interessantes nas categorias de base para o gol, como por exemplo o Ezequiel, que vem ficando no banco de reservas nas últimas partidas. Aliás, até o Matheus Alves ficou no banco, né? Juntamente com o Internacional. Então, de fato, ele vem participando dos últimos jogos. Porém, jogadores mais jovens, sendo mais promissores, né, para as próximas temporadas. O Ezequiel, tem José Catula também, o goleiro Daniel, ex-Flamengo, que foi contratado recentemente para o elenco sub-20. Essa opção de um terceiro goleiro, eu sou sim a favor de ser das categorias de base, até porque o Matheus Alves, ele já não é nenhum garoto, né, já tem 28 anos, possivelmente querendo ter chances na sua carreira, porque você já chegar nessa idade, obviamente num grande clube como o Goiás, mas fazendo apenas, deixa eu pegar aqui certinho, 5 jogos na carreira profissional, né, já com 28 anos, acho que não deve ser o melhor dos cenários para o jogador, que com toda certeza quer ter mais espaço em outros clubes. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa a respeito do Matheus e os outros goleiros, né, das categorias de base do Goiás, outras possibilidades para integrar o elenco nos próximos anos. Vou falar sobre, primeiramente, né, essa contratação do Goiás, um jogador com uma boa categoria de base, destaque em um clube em Santa Catarina e por último estava no Flamengo, que é o goleiro Daniel Alves, ele que tem, inicialmente, né, vai para o Campeonato Brasileiro de 2022 no elenco sub-17 do Flamengo, chega agora para o elenco sub-20 do Goiás, ele que nasceu em 2005, 1,87 m de altura e pelos vídeos que eu assisti dele, realmente é um jogador bem interessante, principalmente na parte de saída de bola. Geralmente nas categorias de base, ainda os goleiros eu vejo que eles têm uma certa dificuldade, tanto na saída com a bola nos pés, quanto também da altura, né? Às vezes o goleiro ou muito baixinho, ou às vezes não tem aquela força física de um goleirão. Eu tava reparando até no jogo contra o Internacional, né? Tanto o Tadeu quanto principalmente o Rocher, goleiro do Uruguai do Internacional, o quanto o cara é forte fisicamente, né? E isso faz sim bastante diferença. Gostei do Daniel, principalmente nessas características. Parecia ser um goleiro bastante seguro. Nos vídeos que eu assisti dele, ele fez uma boa competição sub-17, vestindo a camisa do Barra FC. Esse clube que é de Camboriú, ali no litoral catarinense, jogou muito bem essa competição no ano passado pelo Barra e foi contratado pelo Flamengo. Lá eu pude observar tanto a sua boa qualidade na saída de jogo, na saída do gol também, espalmando, socos para fora da grande área. Acho que pode ser um jogador interessante nessa composição do elenco. No sub-20 agora do Flamengo, nesta última participação em 2023, não conseguiu tantas oportunidades. Ainda assim, essa informação lá do meu parceiro, o Vitor Pimenta, do Mais Goiás, valeu demais ao Vitor, ele assinou esse vínculo do Verdão até o final da temporada de 2025, já está registrado, aparecendo no bid e ser uma opção ao próprio José Catula, que fez uma boa disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, apareceu em alguns jogos do Goiás no Brasileirão, no elenco profissional, no banco de reservas, entretanto não teve sequência, né, por exemplo, de uma oportunidade no Campeonato Goiano ou algo nesse sentido. A posição de goleiro também acaba sendo bastante ingrata, porque quando é mais jovem a tendência de falhar, assim como o zagueiro, já havia comentado a respeito disso, né, no ano passado sobre zagueiros, tanto do Da Silva quanto também do Ian Souto, tem essa dificuldade. O próprio Lucas Alder, né, que não é assim nenhum garotão, mas que já vinha de uma fase negativa, não tem aquela experiência, uma malícia de um zagueiro de 30 anos de idade, então ele acaba falhando bastante. No gol, as falhas ficam ainda mais claras, né, então dificilmente a oposição que só joga apenas um por jogo, né, obviamente, caso não tenha uma lesão ou uma suspensão ou algo nesse sentido, né, para o goleiro ter, o segundo goleiro ter grande chance na temporada, acaba sendo bastante grato. Ainda assim, eu vejo o Verdão muito bem servido ali debaixo das traves, tanto com o Catula, que foi o titular na Copinha, quanto também com o Ezequiel, goleiro que nas últimas rodadas vem ficando, né, no banco de reservas. Ele, o Matheus Alves, o Marcelo Rangel, eu não sei porque que ele tá fora, eu vou até verificar essa informação também depois para trazer aqui para vocês, mas o fato é que o Goiás está assim bem servido e essa nova contratação do goleiro Daniel Alves. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse tipo de acordo. Eu acho interessante. Não chega por empréstimo, o cara que já demonstrou qualidade nessa disputa de uma competição, vou até pegar aqui o nome dela, em Curitiba, né, que foi realizada na temporada passada, vestindo a camisa do Barra FC. Obviamente uma experiência dessa, como no Flamengo, acaba ajudando bastante, por exemplo, na sua maturidade, enfim, uma experiência na sequência do ano e principalmente um contrato longo no Goiás. Não está de empréstimo, não chega com a opção de compra, nada disso. É um vínculo em definitivo no Verdão e eu acho sim
bastante interessante. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Esse jogador, tanto para a disputa do Goianão do ano que vem, da categoria Sub-20, né, a Copa Goiás também na categoria Sub-20 nesse ano, a disputa da Copinha e, por que não, apareceram no estadual, no profissional, já na temporada de 2024.